Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Permita-me hoje eu compartilhar uma palavra da parte do Senhor, que podemos estar encontrando na primeira epístola do apóstolo Paulo a seu fidedigno aluno Timóteo. E o que eu acho interessante aqui é que Paulo tinha o cuidado em orientar a Timóteo. Paulo tinha o cuidado em deixar com que Timóteo ficasse ciente da responsabilidade que lhe houvera de ocorrer futuramente. Amém? E eu tenho certeza que Deus também vai falar contigo. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Glória a Deus. Vamos estar lendo 2 versos que diz o seguinte, verso 1 e verso 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Glória a Deus. Verso 2 diz, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, na graça, na misericórdia e a paz, da parte de Deus nosso Pai e da parte de Jesus Cristo nosso Senhor. Verso 3 ainda diz, mas fiel o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Amém. Vamos orar. Eterno Deus, bendito Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus que tudo pode, tudo faz e que tudo vê. Olha, Senhor, te pedimos perdão de todos os nossos pecados e te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha estar falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Sabe, amados, em 1 Timóteo, capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele vai alertar seu filho na fé, a saber, Timóteo, contra os falsos mestres que estavam se levantando em Éfeso. E ele faz questão de deixar claro a sua intenção e dá ao jovem pastor conselhos práticos para que a saúde da igreja seja perseverada ou preservada. Sabe o que eu acho interessante? É que hoje em dia poucos param para ouvir, aprender, e muitas vezes quando aprende não tem a humildade de estar em obediência a um líder. É bem verdade de que eu não vou generalizar, mas na verdade, quando o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo, seu filho na fé, jovem pastor, é porque Paulo, o apóstolo Paulo, estava preocupado com a saúde da igreja. Por quê? Porque havia muitos, como nos dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, que se diziam falsos mestres, mas utilizavam parte da lei como argumento de seus ensinamentos, tal como aconteceu com os Gálatas. Paulo ensina que a lei é boa se usada legitimamente. No entanto, o Evangelho de Jesus é superior à única forma de redenção e transformação do ser humano. Ou seja, muitos, como hoje ocorre, pegam textos isolados e querem muitas vezes usar, alimentar, criar heresias falsas. Porque se eu muitas vezes quero que alguém entenda, eu preciso ter texto, contexto, subtexto e, acima de tudo, introdução. Eu preciso fazer com que aquela pessoa esteja segura em uma base bíblica e que, acima de tudo, não venha, estar ensinando heresias. E hoje em dia o que mais tem é o espírito de pouco conhecimento dentro das igrejas. É muito movimento, pouca palavra, é muito oba-oba, muito mistério, como costumam dizer, é muito encontro de vasos,
muitas igrejas com, me permita a minha expressão, com o vaso disso, o vaso daquilo, profeta, mas a maior profecia e a mais fidedigna é a palavra do Senhor. Quando o apóstolo Paulo ele vai preparar Timóteo na sua segunda carta, ele diz, olha, sofre pois comigo as aflições de um bom soldado. Ele também vai dizer, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem que se envergonhar ou que não se envergonha da palavra. E infelizmente muitos obreiros hoje dá vergonha. Por quê? Porque não tem uma base bíblica, porque muitas vezes não tem uma maturidade. E eu não estou dizendo que Deus não pode levantar jovens. Eu mesmo conheço muito jovem que é bom de Bíblia, que tem um ensinamento, sabe, top, e que acima de tudo tem compromisso com a palavra. Mas em se tratando de algo geral dos dias atuais, digamos que no meu modo de ver, tá, e de pensar, eu acho que umas 30% de pessoas têm uma base firmada, tem acima de tudo Bíblia, andam de acordo com a palavra e com os ensinamentos. Já 70% vão em busca de movimentos, de marcha, de pulo, disso, de aquilo. Eu sou pentecostal e não sei o que. Não. Independente se é pentecostal, se é tradicional, ou do jeito que seja, ou da linha que você entenda ou compreenda que seja. O mais importante é você examinar a palavra, ser crente bereia e não se embaraçar, porque muitos têm se embaraçado, sabe, com muita coisa. Tem se embaraçado quando muitas vezes diz que é Deus e não é. Há muita gente que diz, o Senhor está falando, mas Deus lá de cima está dizendo, eu não falei nada. Entendeu, meus amados? O assunto é muito sério, mas muito sério mesmo. E quando a princípio eu li esta palavra, eu fiquei abismado, porque o apóstolo Paulo estava fazendo com que Timóteo pudesse compreender. Do capítulo 1 até o verso 7, ele está trazendo uma saudação e uma exortação aos falsos mestres. Do capítulo 1, do verso 8 ao 10, ele está falando que a lei é boa se usada legitimamente. Mas com tudo isso, o apóstolo Paulo, ele vai, acima de tudo, trazer muitos ensinamentos nessa situação. No capítulo 1, no verso 3, ele está dizendo, partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe para que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Olha para aí, hoje em dia muita gente ensinando doutrina falsa. E que deixem de dar atenção a mitos e a genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Capítulo 1, verso 5 vai dizer, o objetivo desta instrução é o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Entendeu agora como é interessante a palavra do Senhor? E que acima de tudo, a gente só precisa, vigiar mais, entender e acima de tudo ter uma opinião formada. Tem muita gente por aí que não tem uma opinião formada. Ele vive, no que alguém disse, no que alguém falou, no que alguém relatou, no que alguém no que acha que é e que não é. E o negócio está estreito. Ainda aqui no capítulo 1, verso 6, ele vai dizer, alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para as discussões inúteis. 1,7 de Timóteo vai dizer em 1 Timóteo, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações não categóricas. Olha, isso daqui dá muito pano para manga, mas eu vou deixar aí você com a curiosidade
querendo aprender e, acima de tudo, querendo meditar na palavra de dia e de noite. Aprenda uma coisa: ninguém é tão sábio que nunca possa aprender. E ninguém é tão, aprendiz que nunca possa ensinar um dia. Todos nós começamos sem ensinamento e depois, aos poucos, nós fomos nos esforçando para que o nome do Senhor fosse glorificado. Amém? Aprenda isso. Busque sempre o ensinamento verdadeiro e genuíno. Busque sempre escolas dominicais, discipulado, culto de ensinamento, culto da palavra. Se quiser também, eu te aconselho a fazer seminário teológico. Vai aumentar muito o seu ensinamento, tá bom? Bom, aqui nós paramos esta mensagem agradecendo a Deus por todos os que nos ouvem. E hoje é mais uma palavra com o conteúdo explicativo, para que você, acima de tudo, venha estar aprendendo, tá bom? Um abraço no coração, que Deus te abençoe, a paz do Senhor, e que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Glória!